Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, sou o professor Jefferson. Vou trabalhar com vocês hoje a disciplina de Sociologia, ok? Vamos lá. Hoje vamos dar continuidade sobre o conceito de raça e o avanço do racismo, que é um assunto um tanto polêmico e até mesmo um pouco difícil de se trabalhar, principalmente na geração de hoje que nós estamos, ok? Lembrando que isso está no sistema de ensino FTD, que é o material didático que vocês têm, módulo 3, capítulo 8, páginas 8, 9 e 10, que está esse nosso conteúdo, ok? Lá podem acompanhar a leitura, que aqui eu vou fazer apenas um resumo do conteúdo, tá? Vamos lá. Raça, etimologia e origem nas ciências. A palavra raça, tal como utilizamos, vem do latim, que é ratio, significa categoria ou espécie. O termo foi empregado inicialmente nas ciências naturais, sobretudo na zoologia e na botânica, para descrever as espécies dentro de reinos animais e vegetais. Então, nós já sabemos que raça, vem no sentido mesmo biológico, ainda mais trabalhando reinos animais e vegetais, e não os seres humanos. No sentido de diferença entre os homens, o primeiro a usar o termo teria sido, segundo o antropólogo Chambellan de Munanga, o francês François Bernier, em 1684, que foi quando ele usou esse termo de raça, no sentido científico, estudioso, então, entenderam? Então, o que seria esse conceito de raça, realmente? Como vimos entre os cientistas sociais, não existe o consenso sobre admitir ou não o conceito de raça. Por volta de 1916, Weber já nos alertava que os fatores de diferenciação não deveriam ser buscados em elementos biológicos, mas sim em fatores sociais, econômicos e culturais. Então, Weber já trazia essa questão, em 1906, que ele não no sentido biológico, porque o sentido realmente da palavra raça é reino animal e vegetal. E ele já não queria trazer a questão dos fatos sociais, dividir a sociedade. Por exemplo, pobre, rico, empregado, empregador. Então, nesse sentido é que queriam trabalhar. Questões econômicas e culturais, entenderam? E com isso, o conceito de raça deriva outras palavras. Por exemplo, fenotipia. Características visíveis de um indivíduo. Então, se o indivíduo tem uma característica, assim, por exemplo, moreno, então ele vai ser, essa característica dele vai identificar ele como essa raça, a raça de morenos. Ou os negros, por exemplo, na época da escravidão, tinha essa fenotipia, de serem serem parecidos. Então, eles eram característicos como a raça negra, digamos assim, que não é o correto falar ou dizer. E também gerou o termo taxonomia. A palavra vem do grego tax, que é ordem, nomos, que é lei, e denomina a ciência da classificação, utilizada na biologia e na botânica para a ordenação de seres vivos e plantas, e gramática para a categorização das palavras. Então, já tem um sentido mais amplo. Já trabalha as ciências naturais e as ciências humanas, no caso a língua portuguesa, para categorizar realmente plantas, reino animal e vegetal, e a categorização das palavras na questão da gramática, da fala, da língua. O sociólogo Dubois, Dubois deixaram de lado o debate biológico a partir de situações concretas, em especial as vividas por eles próprios. Então, a partir daí já se deu essa questão do biológico, do debate biológico, que raça não existe e pronto. Mas aí, por que será que ele pensou nisso? Dubois acreditava que as ciências sociais, ao lado da luta política, seriam vitais para essa conquista, a questão da equidade. Então, ele pensou em que raça humana não existe, todos são seres humanos e ponto. Mas que as ciências sociais, isso com o advento da sociologia, da antropologia e tudo isso junto, deveriam realmente trabalhar essa questão para que todos pensassem que raça é reino animal e vegetal e não raça humana, não segregar, não segmentar a raça pela sua fenotipia, no caso, as características próprias de cada ser humano, mas pensar no sentido realmente de que raça é do reino vegetal e reino animal. Por que então classificar a diversidade humana em raças diferentes? Por quê?
A variabilidade humana é um fato empírico, que é um fato que todo mundo já conhece, incontestável, que como tal merece uma explicação científica. Fato. Se eu falo que raça humana que a raça humana pode ser usada esse termo, eu tenho que ter um embasamento científico. Os conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar o pensamento. É nesse sentido que o conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racialismo, que é justamente essa questão do racismo. Se eu falo em raça, eu falo em racismo. Então, será que realmente a raça humana pode ser utilizado esse termo para ela? Porque se a gente usa o racismo, então, aqui ele fala, né? Que desemboca no sentido de que eu posso usar também o termo racismo. A teoria das raças surgiram as ideias assumidamente racistas, ainda no século XIX, antes mesmo do surgimento do termo genética. Surgiu o pensamento eugenista, que defendia o controle social de modo a enobrecer o estado físico e mental da humanidade. Então, ele já dividia a sociedade, segmentava, mesmo antes de existir a questão do termo genética. E um exemplo maior que nós temos dessa questão de segmentar, de pensar na raça humana como raça mesmo, foi os nazistas. E vocês também, na atualidade, vocês têm esse cartaz que mostra que para os nazistas a extinção de grupos indesejados era uma forma de alcançar a eugenia, que era justamente segmentar apenas aquilo que eles achavam correto, aquela raça pura, digamos assim. Cartaz com símbolos e cores para diferenciar presos nos campos de concentração. Presos políticos, vermelha. Criminosos, verde. Imigrantes, azul. Testemunhas de Jeová, roxo. Homossexuais, rosa. E ciganos, prostitutas, alcoólatras, deficientes físicos e mentais, preto. Então, daí também se deu o termo, digamos assim, raça pura, derivada aí dos nazistas. Então, daí também uma grande explanação, grandes conversas para pensar nesse sentido, né, de que realmente se existia raça ou não, também deriva desse segmento aí do nazismo, né, dessa fala, digamos, dessa estrutura de eugenia, né, desse pensamento de raça pura que existia na época nazista. No século XIX, as teses raciais ganharam força, sobretudo após a leitura equivocada feita por cientistas sociais, psicólogos e até mesmo alguns biólogos sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. O próprio autor de A Origem das Espécies não aceitava bem essas correlações, que é o Charles Darwin. No entanto, o modo científico era denominado pelo eurocentrismo, e, como se percebe, bastou que o conceito de raças estivesse elaborado em argumento científico, então aceite para que o racismo se tornasse o imperativo que justificaria políticas de escravidão, violência e igualdade entre os homens. Então, a partir do momento que foi pensado de uma forma científica de que raça humana seria o termo correto para se usar, aí pensaram, não, vamos pensar no racismo como justificativa, né, de tudo que se faz de errado com o outro. No sentido de escravidão, violência, desigualdade entre os homens e entre outras coisas que nós poderíamos considerar como racismo, então. Não somente racismo de cor, de pele, mas no sentido de que justificaria outras e outras coisas, porque tudo aquilo que não é considerado dessa raça X é considerado racismo. Entenderam? Embora a noção de raça tenha caído em desuso nos meios científicos, ele prevalece como um marcador social de diferença e, portanto, como fato de fenômeno social de imensa relevância para a sociologia. Aí sim. A sociologia como ciência, ela trata o indivíduo na sociedade, mas embora essa noção de raça se tenha realmente segmentado a sociedade, a antropologia poderia vir estudar, mas não, a sociologia entra aí nesse sentido de que ela não é um fato social que está acontecendo meramente, o racismo ou então a segmentação da raça humana em tipos diversos. Não, a sociologia trata o indivíduo como um todo, faz parte de uma sociedade. Lógico que tem diferenças, mas que essa diferença
ela não deva ser derivada no sentido de que segmentar o indivíduo, né? Que ele não serve para isso, não serve para aquilo, não, ele serve somente para isso. Não, ele serve como um todo para a sociedade, ele é um indivíduo pertencente a essa sociedade. Na medida que a raça segue como critério de classificação, o pensamento e as ações racistas também persistem, conforme observamos nas relações cotidianas. Que relações são essas? Discursos e práticas preconceituosas na fala que pode se falar, né? Problema de integração do negro na sociedade de classes, que hoje em dia, por exemplo, a cota. Precisaria de uma cota para que realmente pudessem ter negros representados nas universidades e faculdades? Não necessariamente. Aversão àqueles considerados diferentes? Não. Então, tudo aquilo que é diferente é errado. Ou então, essa questão da integração do negro. Precisa-se de uma lei para integrar o negro? Não. Esse negro ele é um indivíduo que faz parte dessa sociedade. Então, ele deve ter direitos iguais. Não necessariamente que precisa se obrigar que se tenha esse negro na sociedade de classe. Não. O indivíduo, assim seria o pensamento ideal, né? Que os indivíduos todos fossem iguais, tivessem essa equidade de direitos. Mas, no entanto, não é. Então, daí também se deriva essa questão do racismo. Isso no discurso científico, né? Porque se pensa no racismo, né, como justificativa, né, de alguns atos que, infelizmente, acontecem na sociedade. Visto como uma ameaça para um suposto grupo social. Então, aquele grupo social não necessariamente me interessa, então, realmente, ele deve ser considerado de fora da sociedade. No entanto, não deve ser assim também. Entre essas questões, há a mistura entre os termos raça, etnia e identidade cultural, que também aí gera uma discordância, tanto no nível antropológico como sociológico. Porque se tem o termo raça, a etnia, que a antropologia entra, e a identidade cultural, que entra a antropologia e sociologia, da onde vai surgir mais termos? Né? Por que tem esses termos? Né? O que contribui para o aumento das distorções e consequências do desafio para os cientistas sociais? Porque justamente as ciências sociais, no exemplo aqui, raça, etnia e identidade cultural, são os antropólogos e sociólogos. Como é que eles devem lidar com essa situação realmente? O certo é o certo, o errado é o errado, ou tanto faz, né? Então isso tudo deve se pensar. Aqui eu vou ler um texto da Cristina Charlie, que ela escreveu um texto, né, que é o longo combate às desigualdades raciais. Nós vamos entender um pouco. Isso no caso no Brasil. Construir pontes que aproximem as realidades brancas e negras no Brasil é um desafio monumental de engenharia social e econômica. Fato, né? Nas últimas 2 décadas, políticas públicas de natureza diversas adotadas em diferentes níveis de governo têm sido capazes de impulsionar a construção de bases de igualdade. Indicadores socioeconômicos de toda a ordem mostram uma melhoria nas condições de vida da população negra, bem como no acesso a serviços a direitos essenciais, no caso, né? Nesse período, homens e mulheres negras viram sua renda, expectativa de vida e acesso à educação, para citar apenas componentes de índices de desenvolvimento humano, que é o IDH, avançaram de força mais acelerada do que da população branca. Mas por quê? Porque foi um debate muito conciso na nossa sociedade. Hoje o racismo é tratado como crime, então justamente isso também tem uma questão, digamos, sociológica, antropológica, a se pensar nesse alto índice do IDH, né? Entretanto, ainda não é possível vislumbrar a superação do abismo racial. Com certeza não. Os dados disponíveis indicam um caminho, é preciso apostar em políticas de ação afirmativa da forma consciente. Então, desde lá que esses antropólogos, esses sociólogos, esses cientistas pensavam, nós temos historicamente, que eles pensavam no termo raça, que era dividido, aí teve a questão dos nazistas que realmente segmentaram, digamos, a eugenia, que queriam a raça pura, vem daí. Por isso que não se deve vislumbrar nada ainda de certo e errado, não. O que eu estou falando aqui é que a sociedade ainda precisa ter essa equidade, ser equiparada realmente, que todos são pertencentes a essa nação, pertencentes a uma sociedade como um todo,
mas que cada um deve fazer a sua parte, ok? A criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em nível federal, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e os resultados encorajadores já revelados por algumas ações indicam um rumo positivo nas políticas públicas nos últimos anos. Então, olha aí, pensar em políticas públicas é justamente pensar no ato social de cada indivíduo, não somente dos negros, mas pensar em outros que também são, digamos, a minoria, mas que fazem parte desse todo, que é a maioria, que é a sociedade. Então, nós vemos aqui que tem argumentos favoráveis a essas ações, que vocês podem ver, mas que iniciativas, elas precisam necessariamente ter essas